MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu trago Ulisses Rocha para falar sobre política, sobre o MDB de Mato Grosso do Sul e perspectivas do partido para o futuro. Também para fazer uma análise desse momento, desse cenário da vida pública brasileira. Se eu fosse você, acompanhava essa boa conversa e ficava no vídeo. Obrigado, Ulisses. Obrigado a você. Valeu pela vinda aqui no MS Dia, para a gente poder falar de política, falar da tua história e falar do MDB, que não tem como não vincular você ao MDB, dada a tua trajetória no partido, uma trajetória bonita, e a própria trajetória do partido em Mato Grosso do Sul, também que é uma trajetória protagonista. O teu nome já é um nome de MDB, é um nome forte. Ulisses Guimarães foi uma das maiores lideranças políticas do nosso país, da Constituição de 88. Te ajudou a ir para dentro do partido, jovem, você que entrou já na militância de juventude? O fato de ser charado Ulisses Guimarães? Bom dia a todos, né? Na verdade, assim, o nome, meu pai, quando me deu esse nome, ele tinha uma admiração muito grande pelo doutor Ulisses, né? E meu avô, né, minha família aqui da região de Rochedinho, ali, meu avô tinha chácara lá, e meu avô, parte do meu pai foi delegado, foi subprefeito, né? E meu avô tinha uma ligação muito grande com o Dr. Plínio Barbosa Martins, quando prefeito, e também com o Dr. Wilson. E depois meu avô sempre tinha uma relação muito boa e de amizade com o então deputado Rubens Figueiró, né? Mas meu pai nunca participou do PMDB, né? Mas apesar de na gestão do Lúdio Coelho, meu pai também chegou a ocupar a subprefeitura em Rochedinho e tal. Mas aí quando eu mudei para Costa Rica, e o Valdeli, o prefeito de Costa Rica, ia disputar a primeira eleição em 2000. E aí nós montamos a juventude do PMDB, porque ele estava afiliado ao PMDB, para que a gente criasse movimentos para que o jovem pudesse participar da eleição. Foi uma eleição muito difícil e na época... Até hoje é uma barreira para o jovem participar da política. Imagina então lá nos anos 2000, né? Eu acho assim, não se trata nem de uma barreira. Eu tenho filiação partidária desde 99, né? Na época eu tinha 20 anos, 19 anos. Mas assim, há um desinteresse assim, de boa parte da juventude. Mas o jovem, você acha que ele entrando no MDB, assim, ele consegue entrar, participar e ser incluído nas discussões? Mas na maioria dos partidos, não só os jovens, a mulher ou outros segmentos, eles não têm esse Eu acho espaço. Assim, que o jovem, não é nem falta de espaço, mas assim, o jovem precisa de uma motivação para ele poder participar. Eu me lembro que quando eu comecei, a motivação era que a gente elegesse o prefeito, né, porque a cidade não ia bem, eu era comerciante lá, e a gente tinha essa motivação, e a gurizada, vamos dizer assim, né, queria, e tinha uma relação de amizade com ele, com muita gente. Que era comerciante. E a gente vestiu a camisa naquele momento e foi muito bom para a cidade e tal. E aí, a partir daquilo lá, né, eu fui presidente do Rotary Club, da Associação Comercial em Costa Rica, e a partir daquele momento, eu conheci o Moca, na época, o André, era pretenso candidato a governador, ele era prefeito de Campo Grande, né? E o Júnior Mock, essas pessoas. E aí a juventude do PMDB no estado, ela tinha se acabado, né? E aí estava no momento em que o Moca era o presidente regional do partido e ele pretendia, né, resgatar esses movimentos, né? Mulher, jovens, né? Comunitários, essas coisas. E aí o Moca me convidou a participar de um grupo que ele estava formando para formar a juventude do estado. Aí eu comecei a participar e depois... Que é quando surge a JPMDB. Quando ressurge a JPMDB, né? E aí depois, né, quem ressurgiu com Gil, Amaral, com outros nomes aí. E aí depois de um tempo o Moca me convidou para que eu assumisse a presidência da juventude, né, com o aval do ex-governador André e tal. E aí a gente começou a trabalhar a juventude do partido no estado todo, né? Nós chegamos assim, num momento de ápice da juventude do MDB, de nós termos mais de 45 diretórios de juventude organizados. Nós estamos candidatos a vereadores em vários municípios. Lembrando que o MDB foi o primeiro estado do Mato Grosso do Sul, não sei se ainda é o único, a conseguir ter diretório em todas as cidades do estado. Nós sempre assim, o partido é muito enraizado, né? Nessas andanças que a gente faz, nessas andanças que a gente faz pelo interior, a gente encontra filiados que têm mais de, o partido da cidade 66, então nós estamos falando aí de quase 53 anos de criação do partido, né? Então nós temos filiados que têm 53 anos de filiação. O cara tem uma carteirinha lá, mostra pra gente, ó, sou do MDB, aí virou PMDB, agora retornou ao MDB.
né? Então, assim, é um partido enraizado, né? As pessoas, até eu conversava com o ex-deputado Eliseu Dionísio esses dias, e aí, segundo ele, né, na avaliação que ele faz, ele falou assim, o PMDB, ele fez uma comparação e falou assim, é igual o Bolsonaro. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, tem torcida, né? Aqui em Campo Grande, o cara tem uma paixão pelo ex-governador André, pelo partido, a sigla, né? Porque aqui nós administramos Campo Grande. Agora, você falou do Bolsonaro. O MDB, seja no país, mas vamos pegar até o exemplo regional, tem estrutura, investe em pesquisa, investe em leitura da sociedade, que vai além de pesquisa também, mais no campo analítico. Ascender dentro do PMDB envolve você viver o partido de uma maneira muito exigente, não é só estar ali, não é fácil ocupar espaço ali dentro de protagonismo. É um partido que investe em capacitação, o próprio Instituto, o nome do Ulisses Guimarães, Fundação, faz isso, e faz isso até para outros partidos, né? E como que fica o partido nessa situação? Teve recentemente o presidente da República, no momento onde a política está tão polarizada, está tão difícil discutir política, tem gente até fugindo dessa discussão, principalmente até o jovem, por conta que está chato, às vezes está agressivo, não tá dentro do que deve se fazer, que é buscar a solução no centro do debate. Eu penso assim, que na realidade assim, houve um acirramento dos ânimos, né, por conta de várias situações que ocorreram, de operações e disso, daquilo. E eu acho que mesmo que um momento ele tenha ficado ruim para os partidos por conta de uma criminalização da atividade política, né, por conta de alguns, né, mas assim, isso levou a fazer com que as pessoas discutissem e debatessem, né? O problema é que as pessoas levaram para o radicalismo, né? Se você torce para o A, eu torço para o B, a gente não se fala, a gente não conversa. Mas isso o antipetismo também. Sim, mas aí você pega do lado do antipetista, ele tem o antidireita, né? Então eu falo assim, ficou uma divisão que é ruim para a democracia, no meu ponto de vista, né? Mas, mesmo sendo ruim, ela traz algumas coisas boas, né? Que as pessoas, elas discutem política, elas falam, seja como torcida de futebol, né? Eu torço para o A, B, às vezes radicaliza, mas elas acabam discutindo, né? E por mais que haja uma mudança de rumo, né? Outros partidos ascenderam ao poder e tal, mas assim, os grandes partidos continuam grandes, né? E a política dentro do ambiente democrático, ela é isso aí, ela é saudável, porque, né, a população ela pode escolher um presidente, e a partir do momento que ela não está mais satisfeita com aquele modelo de gestão, ela pode trocar. Daqui 4 anos tem eleição, se não estiverem satisfeitos com o atual presidente, pode mudar, né? Ou pode continuar, né? Pode, não, é isso que nós queremos e tal. Agora, em relação ao que você perguntou anteriormente, se é difícil você, dentro de um partido grande, com muitas lideranças, né, você ascender lá dentro e ocupar espaços, né? Eu falo assim, ela exige muita dedicação, né? Assim, muita dedicação, né? E acaba que você fica sem tempo para desenvolver outras atividades, né? Mas o partido, ele dá essa oportunidade para você. Eu falo assim, eu sempre disse para os jovens, né, que na minha época, quando presidente da juventude do partido, eu falo assim, a juventude ela serve para que você apareça, né? Como é que você vai, enquanto jovem, participar de alguma discussão se ninguém lhe conhece, ninguém sabe quem é você, né? Quando você entra nesses movimentos de organizados de juventudes partidárias, você começa a ter voz e vez, né? E aí o partido, mas assim, a última eleição não é parâmetro para o MDB de Mato Grosso do Sul, dado a dificuldade que foi, o tumulto, as situações muito diferentes do normal. Mas talvez a última eleição, se tudo tivesse transcorrido
da maneira mais regular possível, Mas estaria no governo seria do um Estado. protagonismo enorme para a juventude, porque talvez nunca em toda a história do André Cucinelli ele ouviu tanto o jovem, não só o André, mas é claro que o comportamento dele influi nas outras lideranças, como antes, né? Os jovens eles passaram a determinar muito, até o programa pré-eleitoral, ou até as situações de programa de governo, ele foi ali o meio de campo da estrutura do partido. O partido se oxigenou, fez tudo o que podia. Na verdade, assim, o André, ele dá essa oportunidade, sempre deu. Né? Às vezes quem cerca é que cria um pouco de dificuldade. Assim, mas parece que ele tirou até quem cerca. Ele fez a linha direta para poder ficar mais perto do na povo. realidade, assim, é um novo momento, né? É diferente, né? Eu acho assim que a gente tem que, enquanto políticos, assim, enquanto partido, nós temos que estar aberto, né, ao novo, né? O que está acontecendo? Qual é a leitura que nós temos do momento do país, né? O jovem tem bastante protagonismo hoje, né? É claro que às vezes, né, todos nós jovens, assim, acaba que as nossas ações elas são muito impulsivas, né? Sim. Então, mas quando você alia isso à experiência, né, de quem já foi governador, de quem foi prefeito, de quem foi senador, de quem foi deputado, você consegue administrar essa impulsividade, né? E o país vive um momento diferente, né? Assim, as pessoas lutam por mais transparência, por mais moralidade, que as coisas aconteçam, que sejam bem executadas, sejam bem feitas e isso, né? E nós sempre tivemos, né? Assim, aqui em Campo Grande nós ocupamos muito tempo a prefeitura de Campo Grande e não é à toa que nós também, das 10 eleições que foram disputadas no estado de Mato Grosso do Sul, nós fomos vencedores em 5, né? Ocupamos por 5 vezes o governo do estado, eleitos, né? Não só ocupar, mas também uma contribuição. A gente sempre teve bons gestores, né? Se você, a história do estado de Mato Grosso do Sul ela é umbilicalmente ligada ao MDB, né? Você não tem como dissociar a criação do estado, né? Tudo que foi feito no estado do partido, entendeu? Então assim, nós sempre tivemos boas referências no MDB e eu penso que ainda, né, no país, né, e o objetivo nosso nesse momento é fazer com que o partido ele seja maior do que as pessoas do partido, né? Mas assim, os partidos no Brasil sempre se moveram, né, por lideranças fortes, né? Posso dar como exemplo o próprio Jair Bolsonaro. Ele se elegeria presidente da República nesse atual momento em qualquer partido que ele estivesse. Não é porque ele estava no PSL, mas é porque o nome dele era maior, né? O que ele representava naquele momento era maior do que qualquer sigla partidária, né? Então eu vejo isso e vejo no Mato Grosso do Sul, né? A gente tem partidos fortes, né? A gente tem alguns partidos que se mantêm fortalecidos, né? Mas algumas lideranças de outros partidos ela acaba sendo maiores. Vou fazer uma pergunta final para você. Se o André tivesse concorrido, ele era governador hoje? Você tem certeza disso? Depois, é muito fácil a gente fazer uma análise depois de tudo que aconteceu, mas como se deu as eleições no estado, a forma como elas se desenvolveram, né, eu não tenho dúvidas de que nós teríamos ganho a eleição em 2018 e hoje o MDB comandaria novamente o estado de Mato Grosso do Sul. Dada a taxa de rejeição do atual governo, a dificuldade de se alavancar durante a eleição, acabou encontrando uma facilidade enorme na fragilidade do Odilon, que não mostrou que veio no primeiro turno, né, e não conseguiu crescer em percentual na pesquisa. O André, fatalmente, na hora que entrasse os debates, talvez... porque na realidade assim, houve uma polarização, né? O Júnior disputou a eleição pelo MDB, mas a eleição estava polarizada entre o Odilon e o Reinaldo. Você acha que a polarização seria Reinaldo e André? Se o André tivesse disputado a eleição, a polarização podia ser Reinaldo e André ou André e Odilon, né? Eu acho que nós polarizaríamos, o polo seria o André ou Reinaldo ou Odilon. Eu acho que nós o protagonismo da polarização ele estaria ligado ao ex-governador André Cucinelli. Na verdade, porque a gente tem que mostrar, né? Nós temos como comparar, né, as gestões dos nossos governos com as dos outros, né? Eu acho que o governo atual ele mostra pouco, né? Ele tem poucas realizações, não é um governo que inovou em nada, né? Ele faz muita propaganda de que
fez isso, que fez aquilo, mas quando você vai analisar, terminou a obra porque tinha o dinheiro na conta, né? Não lançou nenhuma obra diferente, né? As obras que na realidade ele foi um grande concluidor de obras com recursos alocados de obras em execução da gestão anterior. Muito obrigado pela vinda, parabéns aí. E a casa aqui é sua também, quando puder, volte, que é sempre bom falar de política contigo. Eu que agradeço. Muito obrigado, amigo. Valeu. MS Dia Preview, informação até você, acompanha nosso trabalho no www.msindia.com.br ou lá no Facebook, na fanpage MS Dia. Até a próxima.